Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz em Cristo Jesus. Professor Pastor Jonias, lição 6 do primeiro trimestre de 2018, o sacrifício pela culpa. Texto áureo: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Levítico 7:2. Verdade aplicada: a culpa é um sentimento que toma conta do coração do homem por algum ato errado, mas em Cristo este sentimento é apagado. Objetivos da lição: ensinar que somente Deus tem a capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado. Explicar que quando há algum dano tem que haver restituição. Mostrar a necessidade do ensino da palavra de Deus. Textos de referência: Levítico 5, de 15 a 16 e o versículo 19. Hinos sugeridos: 36 da harpa cristã, 192 e 516, todos da harpa cristã. Através da sua graça, Deus perdoa a todos os pecadores, desde que o homem se arrependa. Sua santidade não deixa passar nenhum pecado, mas em Cristo proveu o meio para que a sua santidade fosse satisfeita. Nós vamos tratar, nesta lição, do sacrifício pela culpa, que é um sacrifício similar ao sacrifício pelo pecado, porém com a diferença de que o sacrifício pela culpa, primeiro se teria que ressarcir o dano, reparar o dano, pagando em moeda, pagando a vítima o dano. A diferença era essa. Primeiro teria que se reparar o dano, pagando-se em moeda, em espécie, e depois se oferecia à vítima, que seria um carneiro. A oferta pela culpa. De antemão, eu gostaria de explicar que há muito engano quanto a esta oferenda, a esta oferta. Pessoas há que não compreendem bem esse tipo de oferta. Mas nós vamos deixar bem detalhado aqui. O reembolso, a quantia levada que o indivíduo havia causado dano, mais 40%. Por que isto? Porque era dado ao sacerdote um quinto, que seria 20%, e também ao ofendido seria dado 20%, ou seja, um quinto. Então, o total seria 40%, ou seja, um quinto para o sacerdote e um quinto para o ofendido. Veja Levítico 6, de 5 a 7. Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, quer dizer, a parte que foi defraudada.
E ainda sobre isso acrescentará o quinto daqui: aquele de quem o dará no dia de sua expiação. Então, a vítima, o ofendido, recebia esse quinto e a parte defraudada. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro, sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação. Para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. Aqui, trará ao sacerdote a outra parte. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Então, veja que tem aqui uma parte meticulosa nesse versículo que passa desapercebido por muita gente. Era dado uma parte, o quinto, para o sacerdote e outra parte para a vítima, para o ofendido. Só que o ofendido receberia o quinto e mais a parte que sofreu o dano, ou que sofreu o detrimento. Pecado por ignorância das coisas sagradas. O pecado por ignorância era observado por Deus, e não, a pessoa que cometia não era tida como inocente. Ela teria que oferecer o sacrifício pela culpa. A noção aqui elementar é que primeiro se deveria reparar o dano e depois se oferecia a oferta. Jesus foi enfático quando disse: quando trouxeres tua oferta ao gasofilácio, ao altar, vai primeiro fazer um concerto com teu irmão. Quer dizer, a quem tu ofendeste. Aqui, o comentarista nos dá a equivalência do ciclo do santuário que avaliaria o animal. E aqui seria a ótica sacerdotal. Então, por ignorância, se peca. E Deus não tem por inocente o ignorante. Tem que se fazer o reparo. Pecando e obrando contra algum de todos os mandamentos. A não obediência ao mandamento do Senhor, mesmo que seja por não conhecer o mandamento, não torna a pessoa inocente. Veja bem Levítico 5:17. Esse fato nos ensina que somente Deus tem a capacidade para avaliar o que é certo e o que é errado. Na verdade, nós seguimos padronização de comportamentos na sociedade cristã. Esses padrões, eles são determinados por Deus. Nós não temos capacidade de saber se é certo, se é errado. O achismo aqui é deixado de lado. Ele enfatiza o achismo aqui, dizendo que nós agimos conforme o nosso acho. E, de forma geral, as pessoas tendem a isso. Eu acho que isso não tem problema, todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Para agradar a Deus, devemos fazer o que Ele estabelece, não é o que eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. É o que Deus acha e que está estabelecido na sua palavra. O Senhor é que é soberano, Ele é que conhece todas as coisas, Ele padronizou os comportamentos, delineou a estrada que nós precisamos seguir. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, mas sabemos que o Senhor está mostrando o que é certo e o que é errado. Então precisamos olhar na ótica da sua palavra. Restituição perante o Senhor. No ritual, o transgressor confessava o pecado, restituía o valor envolvido, pagando um acréscimo de 1/5, ou seja, 20%. 1/5 equivale a 20%, em ciclos de prata, e sacrificava um carneiro ao Senhor. Então, vemos aqui dois momentos interessantes. O primeiro, que precisava se restituir ao danificado, a vítima, pagando em dinheiro, e a moeda seria óbolo. E este óbolo equivaleria a 0,57 gramas de prata. Era um padrão. E após essa efetivação, essa restituição, aí então era oferecido um carneiro. E aqui haveria necessidade do derramamento de sangue após esse primeiro momento da restituição. Nós estamos acostumados a ver pessoas que praticam erros gritantes e que não quer fazer o reparo. O Senhor exige reparo. Ele exige um compromisso sério. Quantos que estão agindo de forma errada, como patrões,
como gerentes de empresas, como donos de fábrica, donos de empresas, usurpando o funcionário, tirando do funcionário, agindo de forma fraudulenta e depois não quer fazer o devido reparo. Deus está a olhar com o seu olhar penetrante em atitudes assim. Primeiro, vamos reparar o dano. Primeiro, vamos pagar o que nós roubamos de alguém, o que nós danificamos. E depois, nós vamos oferecer o animal. E no caso, Jesus Cristo é o sacrifício expiatório por nós. Ele se ofereceu. E aí o nosso pecado será perdoado. O animal, lá em Levítico, era necessário ser morto. Era necessário haver derramamento de sangue para que haja expiação. Mas agora, não, porque Cristo morreu por nós. Ele foi a oferta pela culpa, que pagou o preço altíssimo por nós. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Bendito seja o Senhor! Aleluia! Aqui exigia-se o pagamento do quinto para o sacerdote e para a vítima, além do valor que fora tirado. Então, para se regularizar, se pagaria um preço alto. Veja Hebreus 9, 22, em que sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus, ele fez o reparo, pagou o preço e depois derramou o sangue por nós. Aleluia. O carneiro, o macho sem defeito, o animal lá de Levítico, representaria Cristo sem defeito, que derramou o seu sangue, que fez o reparo por nossas culpas, que pagou o preço muito alto, não somente os 0,57 gramas de prata, equivalentes a um óbolo, mas pagou um preço altíssimo, mais alto do que o ouro, porque ele mesmo derramou o seu sangue por nós no Calvário. Aleluia! Ele é o sacrifício expiatório. Só para você ter uma ideia, no passado se tinha o tabernáculo, onde era oficiado o sacrifício. Aqui era oferecido a oferta pela culpa, no mesmo lugar em que se oferecia o holocausto. Porém, primeiro se fazia o reparo. Aqui nós temos o tabernáculo visto em um ângulo e agora num outro ângulo, de forma mais geral, para você ver o tabernáculo aqui, onde Deus penetrava, e aqui ficava o Santo dos Santos aqui bem dentro, o altar dos holocaustos aqui, e era aqui que era oferecido a oferta, mas primeiro era avaliado pelo sacerdote, era pago o valor que fora destituído da vítima, tirado da vítima, acrescido de mais um quinto, com o valor pago em moeda corrente, que seria óbolo. Aleluia. Na segunda parte, culpado negando ao seu próximo. Ofensas causadas às pessoas em questão de bens pessoais ofendem a lei de Deus, que deixa de forma bem clara como deve ser o relacionamento com o próximo. Levítico 19 e 18. Jesus foi enfático a respeito desse mandamento no seu ministério, Mateus 22, 39, e também os apóstolos. Então, Jesus mesmo, ele fez lembrar, quando alguém fosse fazer a oferenda, deveria fazer primeiro o reparo com o seu irmão, primeiro o conserto. O que foi que você tirou do seu irmão? Se acerte com ele, para que você venha a ser perdoado. Nos tempos presentes, a necessidade de uma conversa, de um encontro com aquele que você defraudou, que você tirou, que você roubou, que você enganou como patrão, quem sabe até como pastor, como gerente, como dono da empresa, dono da fábrica.
roubou horas dos seus funcionários, roubou minutos. Pague! Cubra! Faça um conserto! Os patrões desonestos vão ter um encontro com Deus cara a cara no dia de juízo. O justo juiz estabelecerá o seu implacável juízo. Aleluia! Então não se engane se você tem tirado de alguém no serviço, no trabalho, na sua empresa, na sua fábrica, na sua igreja, saiba que você vai ter um acerto. Se você não tiver um conserto com ele, se você não fizer o reparo, lá no tempo levítico era preciso ser pago em dinheiro. No tempo presente, você precisa acertar isso. Ah, me perdoe, deixa por isso mesmo. Não, pague! Pague o seu funcionário naquilo que você foi desonesto, para que você possa fugir da ira de Deus, que trata isso com rigor. Deus não brinca com gente desonesto. Ah, eu comprei, não paguei e ficou por isso mesmo. Não, acerte. Ah, depois de 5 anos, meu nome volta a ser limpo. Acerte isso. Peça perdão. Peça misericórdia de Deus. No 2:1. Então, prejuízos causados ao próximo. E aqui nós temos que Deus trata dos prejuízos causados ao próximo em questões de propriedades que diz respeito ao lucro, algo que alguém deixou em depósito de outrem, roubo ou ganho injusto por extorsão, no caso de agiotas, a não devolução de algo achado quando se conhece o dono, e outros semelhantes, são situações mais próximas de atos de pecados conscientes e voluntários que precisavam ser confessados para que se tornassem conhecidos. Levítico 6, de 1 a 7. Essas ações eram puníveis. Deus não deixava passar em branco. Registro em Êxodo, capítulo 22, de 7 a 13. Pois pecar contra o próximo, dentro do conserto dado por Deus ao povo de Israel, era pecar contra o próprio Deus. Quando você peca contra o seu irmão, roubando dele, tirando os dias de serviço, tirando as horas e não pagando por elas, você está pecando contra Deus. Reparando o dano. No pecado contra o próximo, é necessário primeiro fazer a reparação do dano para poder depois trazer a oferta perante o altar. Nós já falamos isso, que o Senhor foi enfático quando citou: primeiro vai ao teu irmão e faz o conserto, para depois oferecer a oferta. Ele era profundo conhecedor da lei de Deus. Estava lá na Torá, lá no Pentateuco, este registro no livro de Levítico. O transgressor, antes que pudesse ser perdoado, deveria fazer a restituição apropriada. A penalidade visava inculcar nos transgressores a importância da honestidade e responsabilidade no convívio social. Trazer a oferta, mas não restituir ao próximo, não
expiaria o pecado do transgressor. Há situações que não basta apenas orar, é preciso antes pagar o que se deve. A palavra de Deus aqui ela é coartante, fulminante. Ah, mas eu estou orando. Conversa mole, meu irmão. Faça o reparo, ressarça o dano. Se você tirou de alguém, como patrão, como chefe da empresa, como gerente, até como ministro na casa de Deus, faça esse reparo. Repare o dano, para depois as suas orações subirem, senão não vai subir. Ah, estou orando tem um ano, não tem resposta. Está aí. Fez o reparo? Vai orar mais. Vai ter mais anos aí, muitos anos, e não vai ter resposta. Porque não fez o reparo. Ah, mas isso é coisa de Jesus perdoa. Perdoa depois que você faz o reparo. 2:3. A necessidade de oferta pela culpa. Quando Jesus purificou os leprosos, mandou que eles se apresentassem ao sacerdote. Mateus 8:4 e Lucas 17:14. Porque havia a necessidade de oferecer a oferta pela culpa para que os mesmos fossem declarados limpos. Jesus veio para cumprir a lei. E se era essa a exigência da lei, precisava que fosse cumprida. A profanação do nazireado também exigia a expiação da culpa. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para a expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Números 6 e 12. Está aí a necessidade da oferta pela culpa. Na questão do nazireado, na questão da culpa, cometendo um roubo, uma danificação a alguém, era necessário que fosse coberto esse pecado, essa culpa. E o procedimento seria esse. Na última parte, com os 3 subpontos, a lei da expiação da culpa. Uma mesma lei, a fartura no lar, a gordura e o sangue para o Senhor. A lei da expiação da culpa. A lei da expiação da culpa, assim como a lei da expiação do pecado, estabelecia que o sacrifício poderia ser comido pelo sacerdote. Para tocar nessas ofertas deveria ser santo. Levítico 6 e 27. Da mesma forma, todos os que estão unidos a Cristo Jesus, pela fé, são santos. Está aí. O ato de oferecer o sacrifício exigia do sacerdote santidade. Ele não poderia tocar nas ofertas de qualquer maneira. A lei, a palavra de Deus, afirma que assim como era a lei da expiação do pecado, assim também seria a lei da expiação da culpa. A do pecado, que era oferecido para o sacerdote, mais propriamente dito, era morto o animal. Aqui, primeiro não morria animal, porém era feito o reparo, pago em dinheiro. E depois se sacrificava o carneiro, o cordeiro. Esses 2 sacrifícios apresentam a santidade de Cristo de maneira enfática. Essa era uma oferta que todo homem de família sacerdotal estava autorizado a comer. Levíticos 7 e 6. Mas deveria consumir
em local sagrado, pois era uma oferta santíssima. Levítico 6 e 29. A exigência feita pelo Senhor é que estivesse limpo para poder comer. Aleluia! A lei é a mesma. A lei, a palavra de Deus, precisa ser dada e nós nos alimentarmos dela. A santidade em nós é necessária para aceitarmos a palavra. Aleluia! Sem esta atitude de santidade, a oferta não será aceita. Tanto a oferta pelo pecado, quanto a oferta pela culpa. Porque ambas as ofertas eram similares num aspecto, porém diferentes totalmente no outro aspecto. Num se ressarcia o dano pagando em dinheiro, e subsequentemente se imolaria o animal, que seria no mesmo local da oferta pelo pecado, lá no altar dos holocaustos. Fartura no lar. A responsabilidade no Antigo Testamento de ensinar a palavra de Deus ao povo estava sob a incumbência dos sacerdotes e levitas, segundo Crônicas 17, de 7 a 8. Já em casa, essa responsabilidade era dos pais, Deuteronômio 6 e 7. Um povo mais esclarecido trazia mais oferta, pois teria maior conhecimento da lei e, evidentemente, de suas transgressões. Um povo com pouco conhecimento nem saberia que havia desobedecido à lei. A fartura sobre o altar estava ligada diretamente ao conhecimento que o povo devesse da lei. Quanto mais ensino, mais fartura para o sacerdote. Boca aberta, ensinando a palavra de Deus, provisão pelos sacrifícios trazidos ao santuário. Proclamar a palavra de Deus. Alimentar as pessoas. Lá no santuário era o sacerdote. No lar seriam os pais. Hoje, o pastor tem a responsabilidade de transmitir a palavra na igreja. E nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos. A família é a célula máter da sociedade. Nela é estruturada a sociedade. Um lar bem estruturado, uma sociedade bem estruturada. Lares bem estruturados formarão uma coletividade bem estruturada. Lares onde se proclama a palavra de Deus são lares que estão sob os auspícios de Deus. Aleluia! São lares que estão debaixo das vantagens de Deus. Gordura e sangue para o Senhor. Nessa última subparte aqui, que seria 3.3, o sangue e a gordura não era comido. Não se podia comer o sangue e nem a gordura. Este sangue e esta gordura eram oferecidos a Deus. O sangue seria aspergido no altar. A gordura seria queimada ao Senhor. E o cheiro chegaria até as narinas do Todo-Poderoso. No tempo presente, não podemos nos alimentar de animais sacrificados, sufocados, não podemos comer sangue. Isto foi acordado no concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, conforme o comentarista. Foi acordado que não se comesse sangue. Lá em Levítico, nós já temos a sombra disso. O sangue é a vida. Ele simboliza a vida. O sangue é oferecido para Deus. A gordura é oferecida para Deus. Oh, aleluia! Os tipos do Antigo Testamento
nos ajudam a entender a dimensão do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. Como atendeu à exigência da santidade de Deus e como alcançou o homem no seu estado miserável de pecado e como alçou até a presença do glorioso Deus. Nesta lição, a oferta pela culpa. Absorvemos lições importantes que precisamos reparar o dano que causamos a alguém. Como era pago em dinheiro, o ato de pagar apontava para o pagamento de Cristo, pagando em moeda de alto valor. Reconhecemos que Cristo é um sacrifício expiatório. Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Ele é a nossa oferta. A oferta que foi oferecida, primeiro pagando o preço alto e depois derramando o seu sangue no lugar do cordeiro, no lugar do carneiro. Aleluia. Que bela lição. A última das ofertas, inseridas e listadas no livro de Levítico, nós vimos agora. E absorvemos as importantes lições intrínsecas nas páginas áureas desta revista, a bibliografia. E o questionário para você observar as respostas e apresentar aí para a sua classe. Que Deus nos abençoe.